Beleza, galera, continuando aqui o nosso curso, nessa aula a gente vai melhorar um pouquinho os nossos testes automatizados. A gente não fez, o teste que a gente fez, a forma que a gente fez não é a forma mais adequada, né? Seguindo os padrões que o RSpec manda. E também a gente está com um teste rodando um pouco lento, pelo menos na minha máquina, não sei na máquina de vocês, mas aqui está rodando lento. Eu também não estou colorizando os testes para dar uma saída mais bonitinha, para poder ver melhor o que está acontecendo. E também eu posso melhorar os testes colocando testes randômicos, né? É o mais adequado utilizar testes randômicos para a gente não ter dependências entre os testes. Depois eu explico melhor sobre isso. Mas eu vou voltar aqui, vou abrir o meu editor de texto. E aqui eu estou com o teste da forma que a gente deixou da última vez que a gente mexeu nessa parte, tá certo? A gente colocou algumas expectativas, alguns matchers aqui, isso aqui é chamado de matchers pelo RSpec, né? Alguns testes de correspondência. E a gente, primeiramente, vamos melhorar um pouco a velocidade do teste. Para isso, vou abrir meu Gemfile. Dentro do grupo Development, vou colocar uma nova gen aqui. O nome dessa gen é Spring Commands RSpec. Tá? A gente está utilizando esse Spring, que é tipo um preloader, né? um pré-carregador de arquivos que o Rails utiliza para acelerar quando a gente rodar alguma tarefa no terminal. E esse Spring Commands RSpec, ele roda em conjunto com o Spring para poder acelerar os nossos testes. Ele deixa pré-carregado algumas coisas e aí quando a gente manda rodar o teste, ele acelera isso para a gente. Então, a gente vai voltar aqui no terminal. Eu estou com o terminal já aberto na minha pasta da aplicação. Vou digitar aqui bundle install. E aí ele vai instalar para mim essa nova gen que eu adicionei no grupo de desenvolvimento. Beleza, com isso, tá, eu já consigo rodar os testes mais rapidamente. Vou digitar aqui bundle exec. Em vez de digitar somente o RSpec, como eu estava fazendo para rodar o teste, eu vou digitar bundle exec Spring RSpec. Dou Enter. Ele na primeira vez ele demora um pouquinho para rodar o teste, mas da segunda vez em diante que eu chamar esse comando, ele vai rodar muito mais rapidamente. Ele falou que está rodando via preloader e demorou aqui 1 segundo, 1.45 segundos para carregar o arquivo. Na verdade foi um pouquinho mais porque foi a primeira vez que a gente rodou. Mas se eu chamar aqui novamente, dei um Enter, você vê que ele já mostra para mim, ele já rodou. Pronto. Então, realmente, de fato, foi 1.43 segundos. Então, é bem mais rápido do que aqueles 7 ou 8 segundos que estava levando na aula anterior. Se você for olhar, a gente estava demorando muito mais tempo para carregar os testes. Tá? Essa é a primeira melhoria que a gente fez aqui. Agora eu vou abrir meu editor de texto e vou alterar aqui um detalhezinho, que é o seguinte. Vou abrir o meu arquivo spec helper, tá? E aqui dentro eu posso definir algumas configurações. Vou abrir aqui embaixo do bloco de config, a primeira definição que eu vou fazer é config.color igual a true, certo? Vamos rodar novamente o terminal, os testes aqui no terminal e ver o que acontece. Beleza, agora ele já mostra pra gente aqui uns pontinhos verdes indicando que passou, o F vermelho indicando que falhou, e aqui ele dá uma colorizada também com um mistura de azul, ciano aqui com vermelho para explicar o que está acontecendo no erro que deu aqui pra gente, tá bom? Próxima melhoria que a gente vai fazer, vou voltar aqui no editor de texto, digitar config.order igual a random. Acho que já tem aqui algum lugar com esse handle. Aqui, config.order handle. Então, com isso, vou dar um F5 aqui, vou salvar o Ctrl S, vou voltar no meu terminal e rodar novamente esse teste. Agora ele aparece para mim aqui, ó, randomized with seed e aqui um valor, 40520. O que acontece? Você vê que na primeira vez o teste falhou, aqui na segunda, no segundo teste falhou, aqui antes também, cadê? O segundo teste falhou, só que aqui já no último, o penúltimo teste falhou, e se eu chamar novamente o bundle exec Spring RSpec, agora falhou no último,
Então, ele vai randomizando os testes, ou seja, a cada vez que você executar o teste, ele embaralha os seus testes, porque, deixa eu voltar aqui para o meu editor de texto, na página no arquivo do JAXPAC aqui, e cada it desse, vamos imaginar que seja um teste que você está executando em cima do seu model. Então, nesse primeiro teste, eu estou verificando que ele responde ao atributo e-mail, né, o método e-mail. Nesse segundo teste, estou verificando que ele responde ao atributo name. E aí, cada it desse daqui equivale a como se você estivesse testando uma parte do seu código. Então, a gente tem aqui 5 its, ou seja, 5 testes, e aí ele embaralha esses testes que a gente tem e executa de forma randômica. Aí o que acontece? Às vezes a gente acaba inserindo sem querer, não é normal de acontecer, mas é possível de você inserir dependências entre os seus testes. Ou seja, você executou um teste que cria um dado no banco de dados ou que configura algum arquivo e um outro teste depende dessa configuração, e não é uma boa prática você ter esse tipo de dependência. O certo é cada teste ser independente, ele ter a sua própria configuração ali dentro e você não depender de outro teste para poder funcionar. E aí quando você roda os testes de forma randômica, você tem uma garantia de que você vai pegar esse tipo de dependência aqui e corrigir. Então, se você mantiver o teste na ordem sequencial que ele foi criado, você não vai ter como pegar esse tipo de dependência, porque pode ser que nesse teste aqui do terceiro it, eu fiz alguma configuração que o último teste depende dessa configuração para passar. Tá bom? Então, quando você tem esse tipo de dependência, você está seguindo uma prática incorreta, e aí o handle ele garante que você está rodando de forma aleatória. Então, se tiver dependência, esse teste daqui vai rodar primeiro do que o terceiro teste, e você vai ver que ele vai falhar por conta dessa dependência que você incluiu aqui no seu teste. E aí você vai lá e corrige, tá bom? E aí eu vou aqui dar só uma comitada nessas alterações, porque não tem a ver diretamente com a parte de usuários, mas é uma pré-configuraçãozinha que a gente fez. Então dá um git status para a gente ver o que foi que a gente modificou. Ele fala que a gente modificou o gemfile e o gemfile lock, porque a gente instalou uma nova gem. E modificou as configurações aqui do spec helper. Vamos adicionar aqui git add ponto git commit improving rspec, dando uma melhorada aqui no nosso rspec. Beleza? Ok. Agora vamos continuar, vou voltar novamente para o meu arquivo de testes. Vou fechar aqui esse spec, fechar o gemfile e deixar só esse arquivo aberto, para a gente ver alguns conceitos aqui. Bom, por que isso aqui não é uma boa prática? Porque esse teste não está adequado, seguindo as boas práticas do RSpec. Primeiro que a gente está criando objetos de instâncias aqui, em variáveis de instâncias, para serem utilizados dentro do teste. E a gente tem uma melhor forma de fazer esse tipo de configuração, quando a gente quer ter um objeto disponível para a gente poder trabalhar em nossos testes. Mas antes disso, eu vou explicar um pouquinho o conceito de subject, né? Porque o que acontece? Quando você está testando um model desse jeito aqui como a gente está fazendo, se você comentar essa linha, eu vou comentar todas essas linhas, só para a gente entender um pouco do conceito de subject. Quando você faz um teste seguindo esse padrão, describe user, tá? O RSpec ele cria para a gente um método chamado subject. E esse método faz referência a uma instância da classe user, como se você tivesse uma variável local, vamos dizer assim, né, para ficar mais fácil de entender, como se você tivesse um objeto user aqui instanciado para você no método subject. Aqui tem uma variável, mas é um método que ele utiliza. E você consegue testar o seu user utilizando esse subject. Então, deixa eu comentar isso aqui também. Você poderia fazer esse mesmo teste que você está fazendo aqui em cima de uma outra forma. Você poderia fazer isso aqui. Copiar esse teste. Então, o subject vai ser sempre uma instância da classe que está sendo testada. Se você estivesse testando uma classe de tarefa, por exemplo, ele teria aqui um task.new, tá? E você não precisa ter uma variável de instância, porque é mais pesado do que você utilizar
esses helpers, né, que a gente chama de helpers, que o RSpec disponibiliza para a gente. Ele acelera mais, ocupa menos memória e roda mais rapidamente os nossos testes. Então, se eu rodar esse teste aqui agora, ele passou, certo? Porque eu estou testando que o usuário, que um user new aqui, ele responda ao método e-mail, tá bom? Agora, se eu rodasse o mesmo teste que tem aqui embaixo, que ele espera que esse objeto seja válido, o resultado não vai ser o mesmo, vai ser um pouco diferente. Ele vai dizer para a gente que falhou. Falhou por quê? Porque ele espera que esse objeto new, o id new com o nome, o e-mail vazio aqui, seja válido, ou seja, não pode ter um e-mail em branco, porque esse tipo de validação é fornecida pelo próprio device. E aí o que acontece? Poxa, mas aqui a gente tem um objeto que a gente usou o FactoryGale já para construir para a gente com e-mail e o password pronto, para a gente ter esse tipo de objeto aqui para a gente poder testar. E aqui embaixo o subject disponibiliza de uma forma diferente. Então a gente pode informar aqui em cima como a gente quer o nosso subject. Então eu posso copiar isso aqui e vou definir que o meu subject vai ser um objeto criado pelo FactoryGale. Tá? Eu não quero um objeto new, um novo vazio apenas. Eu quero um objeto já pré-fabricado, pré-configurado para a gente. Então, se eu rodar esse teste novamente, agora ele passa. Além disso, a gente configurou dentro do nosso Rails Helper, deixa eu abrir aqui no meu Rails Helper novamente, essa linha aqui que permite, vou fechar esse Rails Helper, que a gente faça essa mesma chamada sem passar o FactoryGale na frente. Então eu posso simplesmente rodar um build user. Ele já entende que você está chamando um build da classe FactoryGale. Vou rodar novamente meu teste. E todos passaram novamente. Bom, comentei tudo aqui para explicar um outro detalhe para vocês. Quando você está testando um objeto user, desse jeito aqui, um método, uma classe user, ele cria para você uma instância e configura ela no helper, uma instância da classe user e configura ela dentro de um helper subject, ou seja, você consegue chamar a instância do usuário em qualquer local apenas passando aqui a palavra subject, tá? E aqui você consegue, nessa linha quadra, que eu especifiquei como que você customiza o seu subject. Mas há alguns casos em nosso teste, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, que você não precisa configurar o subject. Você quer apenas testar o comportamento da classe user sem especificar como é que você quer construir, montar o seu objeto. Por exemplo, se ele responde para o atributo e-mail ou responde para o atributo password, né? Responde a esses métodos aqui. Para você fazer esse tipo de teste, você não precisa pré-configurar um objeto, como eu fiz aqui, tá? Nesse FactoryGale Build User, ou aqui em cima. Você pode simplesmente pegar uma instância user.new e testar. E quando você tem esse tipo de situação, você não precisa informar o subject, você não precisa passar a palavra subject. Você pode fazer esse teste aqui, por exemplo, da linha 16, você pode fazer ele dessa forma aqui, ó. Copiei ele aqui embaixo, só para a gente ter uma referência. Você pode fazer it is expected. E aí ele entende, quando você faz it is expected, que você quer testar o comportamento de uma instância da minha classe user. Como se ele já soubesse que você tem um subject aqui configurado. Não está visível, claramente visível, mas ele cria para você aqui um subject apontando para uma instância da classe user, e você consegue simplesmente fazer aqui um true, em vez de você ter que especificar, né, expected subject true, você faz is expected to respond to email, por exemplo. E ele sabe que você está testando que é esperado que um subject, né, ou uma instância da sua classe user responda ao método e-mail. Tá? Então, esse teste, a mesma coisa tem esse teste aqui em cima, vou copiar e colocar aqui embaixo para vocês compararem. Eles são os mesmos testes. Eu posso trabalhar dessa forma, apesar de não ser indicado, assim, trabalhar com uma instância de uma classe diretamente que não é o indicado.
aqui eu utilizando o subject que eu configurei, ou que eu não preciso configurar, eu posso simplesmente passar o subject aqui. Ele sabe que tem um subject que existe, ele já cria para mim um subject que é uma instância dessa classe. Então, dessa forma aqui também vai passar. Se eu rodar aqui o teste, os dois passam, os dois são o mesmo teste, tá? E funcionam idênticos. Então, existem situações, a gente vai ver quando a gente for configurar o ShouldaMatchers na próxima aula, que você não precisa especificar um subject, você simplesmente chama desse jeito aqui que ele entende que você está testando uma instância da sua classe, tá bom? E o teste pode, se você testar aqui para ver ele falhando, é só você colocar um atributo que ele não responde, ele não tem um atributo name, então se você nenhum método name. Então se você rodar esse teste aqui agora, ele vai falhar para você indicando que não responde ao método name, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais aí do funcionamento interno do RSpec. E na próxima aula a gente vai utilizar, né, já está configurado, na verdade a gente vai só utilizar o ShouldaMatchers, que é uma gen que a gente instalou para facilitar esse tipo de teste aqui, no qual você... na verdade, não só esse tipo de teste, né, que você está testando um subject padrão, mas também testes que são muito repetitivos. A gente vai ver isso na prática, ele consegue reduzir, sei lá, 50 linhas de testes em 5, 10 linhas de teste. Então, na prática, a gente vai ver isso melhor. Aguardo vocês na próxima aula. Valeu, um abraço. Essa aula que você assistiu faz parte de um curso completo onde eu ensino a criar uma API com Ruby on Rails, um front-end usando o Angular e um aplicativo móvel usando o NativeScript. Na descrição desse vídeo eu coloquei um link com cupom de desconto para você que acompanha o nosso canal. O cupom é DESCODIFICANDO, mas caso você não queira comprar o curso, todas as quartas e sábados serão liberadas novas aulas desse curso gratuitamente aqui em nosso canal. Se inscreva em nosso canal e clique no sininho para receber um alerta sempre que a gente postar novos vídeos. Não esqueça também de dar like nesse vídeo porque isso nos motiva a continuar com esse trabalho e fortalece a divulgação do nosso canal.